Bom, pessoal, hoje o papo é com o Tiago. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma vida de arte, uma vida em que as pessoas podem usufruir de tecnologia, mas, antes de tudo, com criatividade, com alegria. Bem-vindo, Tiago. Tudo de bom para você aí? Muito obrigado, Albano. Para mim é um prazer enorme ter recebido esse convite. E vamos lá, vamos para o nosso bate-papo. Muito obrigado. Imagina. Eu queria aproveitar e começar aqui conversando um pouquinho com você sobre como que tudo começou, como que você chegou até onde você está. Deixa eu até aproveitar aqui e falar um pouco rápido para o pessoal que está chegando. O Tiago é um cara muito jovem, porém com muita experiência no mercado, chegou a ser empreendedor e hoje empresário. Então, tem uma vida assim super legal, super sólida, embora pouca idade. Então, queria que você começasse um pouquinho já lá de trás, como que foram as coisas, seus desafios, enfim, fique à vontade. Foi bastante desafio. É desafiador até hoje, né, na verdade. Sim. Tudo começou, Albano, na verdade é assim, né? Eu nasci em São Paulo, capital. Uhum. Eu sempre gostei de desenhar, minha vida toda foi desenho. Sempre gostei de criar, de fazer personagens, enfim, de desenhar bastante, né? E Legal. quando a nossa família toda é de São Paulo, né? E Aham. aí e meu pai, trabalhando numa multinacional, ele recebeu um convite de transferência para Campinas. Tá. Foi aí em Campinas que a minha vida de fato começou, né? Porque Uhum. eu vim para cá muito pequeno, foi um desafio também, né? Porque a gente está numa outra cidade, tudo Sim. novo, a gente era muito próximo, né? Direto com a família e tal, e agora, por mais que não seja tão longe, não Uhum. dá mais para você viver todos os dias ali juntos e tudo mais. Então foi um desafio muito grande. A gente veio para cá, esse convite, que era para durar 2 anos, se eu não me engano, e até hoje, durando até hoje, e enfim, esqueceram do meu pai aqui, mesmo até Legal. porque não tinha como mudar mais, né? Aham. Já passaram aí, se eu não me engano, 26 anos. Eram Puxa dois vida. anos, teoricamente, e agora já estamos indo para 26 anos em Campinas. Aham. E aí foi esse desafio, né? Entrei Uhum. para a escola, comecei a conhecer alguns amigos. Através desses amigos, continuando a desenhando. E eu sempre gostei desse lado mais nerd, né? Videogame, história em quadrinho, super-herói, todo tipo desse universo, filmes, séries e Ah. tal. Na época não tinha muita série, né? Não tinha nem Netflix, não tinha nada disso, mas a gente gostava muito de filmes e tal, voltado a esse universo, né? E Uhum. aí, avançando na escola, no colegial, se não me engano, no primeiro ano do colegial, eu juntei uns amigos e falei, galera, vamos fazer um site? Vamos desenvolver um site que tenha notícias de videogames? E aí o pessoal gostou, eram 7 pessoas na época, Uhum. inclusive uma dessas pessoas era o Lial, que hoje tá comigo até hoje na empresa. E Aham. aí a gente se reuniu e falou, beleza, então um vai fazer isso, outro aquilo e tal. Só que o que acontece? Minha paixão era o desenho, e eu tinha que trazer isso para esse universo de tecnologia, né? Querendo ou não, a gente está desenvolvendo um site. E eu fiquei pensando aonde eu posso encaixar esse desenho nisso. Uhum. Aí veio a parte do design, foi onde eu fiquei maravilhado com tudo que era de design. Eu descobri a palavra design, né? Aí era Aham. design para cá, design para lá, design para lá. E aí eu deixei de lado um pouco aquele desenho manual, aquele desenho no papel, borracha, lápis, para mergulhar nesse universo tecnológico aí e tal. A Uhum. princípio, eu tinha um outro amigo meu, né, que mexia muito com Photoshop, Illustrator, então eu pegava e falava, olha, vamos desenvolver assim e tal. Eu dava mais as ideias, ele ia lá e Uhum. transformava a vida em vida. Tá. E aí eu falei, não, eu quero mais, eu quero desenvolver, porque às vezes, né, Albano, não sei se Aham. você já passou por isso, uma ideia, às vezes a tua ideia é difícil você passar para alguém aquilo que você está na tua É cabeça. verdade, é verdade. É É difícil. bem difícil, é verdade. E aí eu falei, não, então eu tenho que começar a aprender esse negócio para eu poder para transportar o que está na minha cabeça para a tela. Sim. E dito isso, eu peguei e comecei a desenvolver aquilo. E na época a internet ainda estava muito
crua Sim. sei lá, no Design, YouTube. tecnologia, Exatamente. infraestrutura, né? Era Exatamente, muito... Aham. exatamente. E o YouTube não tinha muitos vídeos assim que mostrava muita coisa e tal, mas enfim, a gente foi quebrando a cabeça, foi desenvolvendo, foi fazendo, foi um grande desafio, mas é aquela coisa, né, Albano? Tem que ser feito, porque Uhum. senão você É, para e nada vai adiante, né? exatamente. Que legal. E você acha que o fato, então, de você ter se aproximado desse pessoal da área técnica deu uma acelerada para você? Saiu da zona de conforto, fez você olhar um pouco mais um ambiente que você não estava inicialmente acostumado, e o que é legal, você se lançou e saiu fora dessa zona de conforto, foi atrás de um objetivo maior, né? Isso que é muito legal. Exatamente. Exatamente. E aí começou, né? A gente se juntou, né? Aí Uhum. teve um desses nossos amigos, tinha um pai que tinha uma sala vaga no centro de Campinas. A gente foi tudo para lá, mas era tudo uma brincadeira, né? A gente, na Uhum. época, tinha 16 anos, eram tudo assim, 16 anos. E aí começou a pingar um pedido de desenvolvimento de site. A gente Uhum. começou a desenvolver esse site. Uhum. Aquela proposta de desenvolver um site de games e tudo mais nunca saiu do papel. Na verdade, a gente se Só reuniu, foi o propósito, né? Só foi foi o só um começo. propósito. Exatamente. E aí começou a chegar outros pedidos de desenvolvimento de site, né? Uhum. Mas era aquela coisa, não era uma empresa, não tinha nada disso, era uma reunião de amigos, a gente se reunia quando podia e desenvolvia o que dava. É. Aí a gente resolveu seguir cada um o seu caminho, Uhum. né? Aí eu acabei se separou, algumas pessoas se separaram e tal. E o que é interessante é o seguinte: a NEL ela nasceu de um papel, isso é um fato até curioso. A Uhum. NEL ela nasceu de um papel jogado no lixo. Quando eu estava arrumando a minha mesa para sair daquele local onde a gente estava no centro, Uhum. tinha um papel ali, um folheto, e eu Uhum. olhei aquele folheto e falei, eu vou continuar, mesmo se separando deles, eu vou continuar no desenvolvimento, vou continuar Uhum. fazendo o site, por aí vai. E aí eu vi um papel, e o papel, na época, né, esse negócio de site também, não era todo mundo que tinha e tal. E Sim. o arroba era @hotmail.com, na época era o É o Hotmail, né? Hotmail, Hotmail. Aí tava lá o nome dele, @hotmail.com, o nome da empresa, né? tá. Hotmail.com. Ó, eu pensei assim, vou ligar para esse cara fazer um site. Peguei, amassei o papel, joguei no lixo. Quando eu amassei e joguei no lixo, cara, eu senti uma vontade, assim, não sei, alguma coisa me despertou. Foi Deus ali falando comigo. Pega aquele papel e liga para aquele cara. Uhum. Não se discute, né? Peguei o É. papel, peguei o papel, liguei para ele. Na mesma hora ele me falou, cara, você me ligou na hora certa. Eu preciso de um sistema. Nossa, até arrepiou, né? E a É. gente não sabia desenvolver, na época não tinha esse negócio de desenvolver sistemas e tal. E ele falou assim, cara, eu preciso desenvolver um sistema, e esse sistema é para rodar propaganda em telas misturado com informativo. Uhum. Puxa vida, e agora, hein? Aí eu peguei, me reuni com outras pessoas, chamei uma grande amiga minha para trabalhar, Fernanda, quero dar um abraço a ela aqui, aproveitando a oportunidade. Chamei ela para trabalhar. Ela também manjava muito de Photoshop e essas coisas Uhum. todas da área do design, né? E Uhum. como eu estava ainda trabalhando, aprendendo a mexer com a ferramenta, chamei ela. O Lial também estava junto comigo. Um grande abraço ao grande chinês aí, está Uhum. comigo até hoje, um grande amigo meu. Ele começou com a gente, o Lial, ele é muito bom na comunicação, muito bom nos negócios, na matemática e tal, né? Uhum. E como eu era... aí o que a gente foi fazer? Na Uhum. garagem do meu pai, né? Entre aspas, né? Sim. No escritório, no fundo da No casa do meu fundo. pai, É. e a gente se reunia ali também, cada um não era ainda uma empresa propriamente dita, né? A gente não tinha um Sim. CNPJ ainda. Uhum. E esse rapaz que queria desenvolver esse sistema começou a desenrolar, começou a fazer, e a gente começou a desenvolver isso. Uhum. Aí, Você falou de garagem. Eu trabalhei muitos anos, mais de 10 anos na HP, e a HP começou. HP, ela começou na garagem, e é uma história muito grande, é uma informação e toda uma cultura
voltado para a história da garagem, e que você falou agora, eu lembrei disso, isso é fantástico, bem legal. Né? Desculpa Totalmente. cortar, Inclusive, continua. não, imagina, imagina. A HP é uma grande referência. A HP, para mim, eu levei com a minha vida, né? A HP, na época, era Compaq, não sei se você lembra. Sim, Aí sim. depois a Compaq, acho que a Compaq HP virou comprou HP, né? HP comprou. Exatamente, É, exatamente. eu era Meu primeiro HP. computador. É. Meu primeiro computador foi Compaq, eu amava Compaq. Mas E isso me aí, permite, isso eu estou vendo que essa tua história é fantástica, porque você tem um senso de urgência, você vê a demanda acontecendo e você não deixa a peteca cair, já vai logo por uma situação articular pessoas competentes para se somarem, né, num objetivo e fazer com que as coisas comecem a acontecer, na verdade. é exatamente isso, Obano. Na verdade, na minha vida toda foi assim, né? Sozinho você não faz nada. Você É, pode tentar, sim. você pode até conseguir alguma coisa, mas junto com pessoas que são boas naquilo que fazem, eu acho que eu acredito que a grande sacada é você colocar pessoas exatamente aonde elas devem estar E e criar não uma forçar sinergia muito grande. situações. Exatamente, E não exatamente. cortar, e não cortar. Exatamente. Se você forçar, por exemplo, o Lial, como eu disse, ele é bom na comunicação e bom em matemática. Se eu colocasse ele para fazer um desenho, Sim. né, eu não ia ter o melhor do Lial ali, né? Então a gente foi trabalhando tudo juntos ali, né? E essa amiga minha, né, a Fernanda, tem o pai dela, que, né, como eu era grande amigo dela, conhecia a família dela toda, e o pai dela engenheiro, o Otávio. Uhum. Um abraço ao Otávio também. Tô aqui fazendo uma referência a todo mundo, tá? Lógico, muito legal, bacana. Lógico, e deve, e deve. Porque assim, eu devo Pessoas muito a essas importantes, pessoas. exatamente, eu acho isso importante, pessoas que fazem parte da nossa vida. E o que você está colocando em palavras muito simples, agradecimento, um olá, um alô para você, no fundo, eu vejo isso como uma grande gratidão e Muito, reconhecimento, né? E às bastante. vezes das mínimas coisas, às vezes a gente tem passagens muito pequenas, mas que impactou profundamente na vida da pessoa. Eu acho que isso é fundamental. Nós, como profissionais, olharmos sempre, porque há às vezes uma situação muito pequena que pode ter sido um impacto muito simples naquele momento, mas que lá na frente veio a repercutir algo muito grande. E aquela pessoa Totalmente. fez toda a diferença. Eu também tenho algumas pessoas na minha vida, todos nós temos, e eu acho que quem está nos assistindo também deve estar lembrando agora disso, e é muito bom você ter tocado nesse ponto. Deus vai colocando as pessoas na nossa vida, quando a gente tem um propósito para o bem e trabalhando com dedicação, com amor e paixão, o universo ele nos retribui, né? E isso é importantíssimo. E aí a gente e o Otávio, né? Ele é engenheiro e começou. Aí o que aconteceu? Esse rapaz que pediu para a gente desenvolver esse software começou a demorar muito. Tá. Eu estava no mercado com o Otávio, o pai da Fernanda, comendo um pão de queijo. Eu lembro que até hoje. E a gente olhando a televisão lá, uma televisão passando. Na época era televisão de plasma, era lançamento, aquelas televisões que ela era grossa ainda, mas era a saída do tubo. Um tubo já meu plasma. Exatamente. E aí a gente pegou e o Otávio virou para mim e falou assim: olha, quer saber? Não vamos esperar, não. Vamos comprar uma televisão, vamos fazer uma loucura. Vamos comprar uma televisão de 42 polegadas e colocar em algum lugar. Falei, puxa, Otávio, você tem certeza? Não, vamos. Aí comprou a televisão. Aí, quando comprou essa televisão, a gente colocou, meu tio, na época, tinha uma loja e a gente colocou nessa loja a televisão, no shopping. Eu acho que esse shopping não tem mais, era um shopping pequeno, tal, se eu não me Isso em engano. Campinas? Não, em São Paulo. Minha São família Paulo. toda continuava em São Paulo. Tá. E aí, meus contatos eram todos de lá, né? E aí eu acabei, vamos colocar lá. E colocamos a televisão lá. Ali não deu em nada. Mas foi uma escola que eu te digo assim, poxa, a gente testou o sistema em produção, né? Aquela coisa, né? Testar o negócio, testar o avião voando, né? Vamos testar o avião com ele voando. E ali foi corrigindo ali uma série de coisas, o sistema começou a se transformar. Foi quando o Otávio chegou para mim e falou assim: vamos começar a fazer reuniões comerciais? Vamos começar a fazer.
porque não estava dando em nada ali, a gente precisava de alguma coisa, precisava ter alguma coisa, e a gente não tinha nada. E aí a gente começou a fazer reuniões. Eu ia muito para São Paulo, fazer reuniões com o Otávio, às vezes eu fazia reunião sozinho. Foram 2 anos de reunião, praticamente 2 anos de reunião sem nada, sem conseguir absolutamente nada, né? Com patrocínio, né? Patrocínio é muito importante nessas horas, né? Meu pai patrocinou bastante. Embora é curioso, porque meu pai, ele sempre veio de multinacional, né? E quando eu resolvi abrir esse negócio, meu pai, a princípio, ele ficou meio receoso. Ele falou, não, entra numa multinacional, eu posso até te ajudar com alguma coisa e tal. Aquele sonho de segurança, pai, né? Aquela coisa de segurança, de querer uma coisa mais estável. E aí, fazendo assim um break rápido, eu estou aqui fazendo o papel do pessoal que está assistindo. Eu acho que é exatamente essa a diferença dos empreendedores, das pessoas que vão à luta e conseguem se destacar. Primeiro, ter erro, ter desafios que, né, não deu em nada. Depois, 2 anos de batalha aprendendo. Mas isso traz sempre, eu percebo isso em você, e a gente vai entrar na questão da paixão, a vontade de superação e atingir os objetivos, né? E ter aí do lado uma pessoa que acreditou na ideia, comprou uma TV. Puxa, muito legal, Thiago. Então, Thiago, você estava me falando sobre exatamente a questão da paixão e todo esse processo de 2 anos que você vinha desenvolvendo e as coisas estavam só colecionando reuniões e nada acontecia, né? Exatamente. Na verdade, se reunião desse para trocar depois, a gente ficava rico só com reunião que a gente fez, cara. Se desse para vender tudo isso. Aí o que acontece? E aí tem alguns fatos, estou tentando aí ser o mais genérico possível, porque aconteceram aí, de fato, bastante coisa. E aí entrou tinha um outro rapaz que estudou comigo também, o Caio. E ele fez parte do time também, e ele entrou nesse período de 2 anos. Quero dar aqui um grande abraço ao Caio também. Ele está com a gente até hoje, e a história do Caio também é bem interessante na empresa, porque ele entrou e saiu 3 vezes da empresa. E hoje, agora, ele vai, espero definitivamente, ele fique aí definitivo, né? Mas foi bacana, porque assim, teve momentos que ele precisou sair e tal. Eu acho que, no começo, Albano, foi um grande desafio para todo mundo. E como todo mundo tem que seguir com a vida, eu acho que é natural. Por exemplo, o Lial saiu também. No meio desses 2 anos, o Lial saiu para viver. Eu fiquei sem falar com o Lial por 4 anos. Ele foi trabalhar em São Paulo, numa grande empresa também, tal. Aí ele acabou casando. Hoje a esposa dele, a família toda dele, os filhos dele meus afilhados. Ele fez eu de padrinho dos filhos dele, muito legal. A esposa dele, amo muito também o Lial. Um abraço e beijo para todos vocês. E o Lial saiu, e aí eu continuei com o Otávio batalhando. Aí entrou a mãe dessa minha amiga, a mãe da Fernanda entrou também no negócio para fazer a nossa parte numérica, né? A parte financeira. O Lial saiu, entrou ela. E aí ela ficou com a gente um bom tempo. O Otávio ficou com a gente por um bom tempo também, que é o pai dessa minha amiga. Essa minha amiga também ficou por um bom tempo, né? Entrou como sócia minha na época. E pode falar. Não, o que eu ia te perguntar é sobre exatamente essa situação de pessoas que entraram e saíram, mas vocês sempre mantiveram a coisa andando, né? E depois que houve um momento de dificuldade, que inclusive Brasil e todo o cenário do mercado, eu acho que você conseguiu galgar um espaço que estava meio que perdido, talvez um pouco não bem utilizado pelas outras empresas, a você formatar algo que pudesse atender diretamente ao público. Eu queria que você explorasse um pouco esse ponto, porque eu acho que ele é tão legal que o pessoal aí vai curtir muito essa forma que você veio trazendo, que está bem ligado a olhar rapidamente o que o cliente quer, né? O que ele precisa, e vocês têm uma resposta muito rápida para isso, né? Exatamente. Na verdade, e vai bem de encontro ao momento agora dessa história, né? No final desses 2 anos, a gente fez uma reunião e, de novo, né? Deus nos ajudando. A gente fez uma reunião onde a gente não tinha escritório nenhum, estava só com o sistema. A pessoa aceitou o sistema, e ali onde abriu as portas para o mercado. Então, eu quero agradecer muito
o Ricardo nisso, ele abriu as portas para mim no mercado. Uhum. E ali é o seguinte, foi uma outra grande escola. A gente entrou, a gente tinha um sistema, então, lá atrás, né, a gente tinha uma proposta de transmitir informações com propaganda, Uhum. a gente continuou nesse formato, mas a gente percebeu que esse formato, então aí a gente começou a mexer com franquias, Tá. né? Então, o nosso core, assim, a gente iniciou com franquias, Uhum. e a gente tem muito de franquias até hoje. Uhum. Então, o nosso primeiro cliente foi uma grande franquia. Hoje ele é aí um dos maiores do Brasil, ele foi construindo um império, foi muito bacana, e a gente crescendo junto com eles. Uhum. E aí a gente começou a perceber, Albano, que o sistema, numa rede de franquia, ele não serve você passar informativo, você passar propaganda, entrelaçando tudo isso, você tinha que filtrar muita notícia para não passar coisa errada na hora que não é para passar, Uhum. e aconteceu uma vez isso. E aí o que acontece? Chegou num momento que a gente definiu fazer o quê? As TVs do estabelecimento. Tá. O que são essas TVs do estabelecimento? Não, vamos sair desse mercado publicitário, desse mercado informativo e vamos colocar, vamos fazer a gestão. As franquias elas tinham muito problema com, às vezes, logística, velocidade de troca de um preço, troca de um prato e tudo mais. Então, qual foi o grande tchan do negócio, né? Vamos colocar um board de televisões, de telas, né? Porque era televisões mesmo, colocava um board de TV, passava o conteúdo nessas TVs, e a franquia tinha total liberdade de trocar quando queria esse conteúdo, trocar o preço disso quando queria, né? E aí começou a evoluir. E aí a gente conquistou, após essa franquia, eles nem eram franquias ainda, né? Eles tinham 13, 12 lojas, a gente começou a crescer com eles. Uhum. Aí começou a vir outra franquia, o Léo voltou, Caio voltou, e aí e aquela eu estou te falando, aquela grande amiga minha, ela sai, ela foi viver uma outra experiência na vida dela, deixou o pai dela como parceiro meu, e quem que eu já conhecia, mas eu venho a ser a minha namorada, a irmã dessa grande amiga minha, a Patrícia, que hoje é minha esposa, e essa grande amiga minha virou minha cunhada, e esse Otávio virou meu sogro, e essa Maria virou minha sogra. Olha que coisa, hein? E as coisas começaram a desenrolar, então, um beijo aqui, amor. Então, assim, é muito importante, Albano, eu colocar a Patrícia no meio de tudo isso, porque ela assumiu um papel muito importante na empresa, que foi a de CFO. Sim. Se não fosse esse papel financeiro na empresa, nós não estaríamos aqui hoje, tá? Porque enfrentamos tantos desafios, e são desafios até hoje. Albano, se eu perdi a conta de todas as vezes que eu queria desistir. E até hoje, às vezes, numa dificuldade, numa coisa, lógico. Diminuiu, graças a Deus, diminuiu bastante. Mas, cara, e o importante é que é o seguinte, né? A gente pode pensar em desistir, mas desistir jamais. Porque se a gente desiste, a gente não... Imagina, se eu tivesse desistido lá atrás, 2 anos só, eu não sei o que eu estaria fazendo hoje. E foi muito bacana, foi muito legal essa trajetória. Eu acho que essa é uma experiência fantástica que a gente tem que refletir, se inspirar, porque todos nós passamos por situações muito difíceis. Esse ano, principalmente de pandemia, todo mundo deve ter muita gente pensando em se remodelar, em se reestruturar, mas acho que o ponto-chave que você colocou aqui, que para mim realmente muito importante, paixão pelo que está fazendo, acreditar no processo, no teu caso em particular, criar uma sinergia de pessoas interessantes ao redor, que fazem a diferença, porque, como você disse, não é uma pessoa que vai fazer algo, mas sim um grupo, né, de pessoas, de energia, de vontades, e isso faz acontecer. Você saiu do Digital Signage, você evoluiu no Digital Signage, e aí você passou agora a fazer uma outra coisa. Queria que você contasse um pouco. Aliás, só para a gente ter um pouco de dimensão aí na questão do tempo, essa parte que você estava no Digital Signage, eu acho que não era nem tão comentado ainda no mercado, que isso era um Digital Signage, que nem existia direito no Brasil, existia lá fora, né? Não, tanto que foi curioso, porque aí entrou uma outra... Essa pessoa já fazia parte da minha vida, mas ela entrou
na empresa também, né? Uhum. Quando a gente começou nesse modelo, você concorda comigo que a gente tinha que desenvolver conteúdo para esses conteúdos serem passados na TV. E esse negócio de desenvolver vídeo, esse negócio de desenvolver conteúdo era muito escasso na época. Não tinha uma coisa como tem hoje. Hoje você tem inúmeras ferramentas, uma série de ajuda, de apoio e tal. E aí, quem que entra na minha vida profissional? Meu irmão, Diego. E ele foi crucial para o desenvolvimento de conteúdo. E a gente começou a ganhar uma força muito grande. Quem conhecia a gente na época, conhecia pela qualidade do conteúdo que era transmitido. Enquanto a praça de alimentação rodava slide, a gente estava passando vídeo bem elaborado. Aí começou, na época não tinha nem 3D quase. O Diego começou a desenvolver com partículas 3D e tal. E a gente começou a ganhar, e isso começou a fazer parte no digital signage nosso. Aí foi criado um departamento que hoje o Caio ele faz toda essa parte de gestão de animação, mas foi esse propulsor aí. E aí a gente percebeu que ao longo desse tempo, você perguntou de janela de tempo, né? Nessa época não era muito falado ainda em digital signage, a gente tinha empresas fazendo muito propagandas, né? Telas de propaganda no elevador, inclusive, hoje. Tem várias, né, e tal. E aí levou o quê? A gente ficou no digital signage por 7 anos. 7 anos só digital signage. Desenvolvendo, fazendo, daí a empresa começou a ganhar um pouco de corpo. Para eu fazer o digital signage, eu preciso ter alguém para dar suporte, preciso de alguém para fazer o vídeo, preciso de alguém para desenvolver ferramentas novas, Então, a empresa começou, preciso de um pós-venda, porque Albano, o que eu levo muito, e a gente fala muito aqui na empresa, tá? Só um parênteses rápido aí, eu não sei se eu estou fugindo muito do negócio, mas quando eu desembesto, aí você vai me cortando aí, hein, porque senão eu não paro de falar. Não tem problema. O que acontece? Eu acredito no seguinte, quando você entra numa doceria, você compra o doce pela beleza. E você volta pelo doce porque ele é gostoso. Então, é a mesma coisa na empresa. Você compra o software pela garantia de que ele vai funcionar. E você continua fidelizado pela empresa porque você tem pessoas fazendo os nossos clientes e parceiros serem fidelizados. Se não fosse pelas pessoas e pelo atendimento e pelo foco na melhoria do pós-venda, eu te garanto que nada disso também poderia estar como está hoje. Eu te garanto isso. Você colocou duas coisas bem importantes, que é bem assim como o AW1 trabalha, em que você tem uma confiança, né, uma jornada positiva, o que leva você, então, a uma continuidade segura. Você sabe que existe uma segurança nesse processo. Você vê que há uma tranquilidade de processos, como é o processo, no caso da AW1, que faz terceirizações, que faz o outsourcing, né, de várias atividades da área de TI. Então, isso que você falou são dois pontos muito importantes. Você olha para o doce, vê que ele é bonito, isso representa para o nosso universo exatamente a perspectiva de que, sim, isso aqui me parece ser muito bom. No segundo momento, eu volto porque eu tive certeza de que aquilo foi uma jornada gostosa, foi uma jornada boa, segura, e eu estou voltando porque eu quero continuar, que é o nosso processo de continuidade de serviço e contrato. Maravilhoso, ótima analogia, muito boa. Exatamente. E aí vocês foram, então, se desenvolvendo, foram criando adequações perante a necessidade do cliente, né? E aí vocês foram reformatando e foram criando novas divisões. Exatamente. É até importante, Albano, eu citar dois fatos aí, porque como a gente está falando de muito tempo atrás, a nuvem não era a nuvem, correto? Sim. Não é a nuvem que nós conhecemos. Hoje, tudo é na nuvem, o software é na nuvem, pá. E o grande desafio nosso, o nosso objetivo na época era criar uma empresa onde eu unificasse a gestão daquela loja num único ambiente e que esse ambiente eu pudesse acessar ele de qualquer lugar. Então, a gente já começou com uma ideia de nuvem há 12 anos atrás, e a gente já começou a colocar isso em servidores, a desenvolver isso em software, e isso só foi criando corpo, né? À medida que a tecnologia ia avançando, a gente ia ganhando esse corpo. Então, essa é uma situação que eu gostaria muito de apontar, né? Essa ideia de você acessar tudo, né, que hoje está super na moda, a gente também já vinha trabalhando isso há um tempo atrás, isso é bem interessante.
E aí começou a surgir outras oportunidades, né? A gente estava com a Nel ali, com o seu digital signage, Uhum. e aí veio a possibilidade, a oportunidade de desenvolvermos um outro software, que Uhum. era o de PDV caixa. Tá. E aí vem o desafio muito grande mesmo, porque é um PDV, é um mercado que já está consolidado, Albano. Uhum. É. É um mercado antigo, Uhum. consolidado, e aí a gente recebeu aí talvez um dos maiores desafios da nossa vida, foi desenvolver esse software, e tá até hoje em evolução, tá? Foi Sim. 4 anos de desenvolvimento, continua em evolução, a gente Aham. está cada vez mais crescendo com ele e tal, mas é uma coisa interessante. E Uhum. aí, pulando aí uma série de acontecimentos, em 2019, não, foi quando, Albano? Foi em 2018, É. te conheço, foi um grande É. prazer te conhecer, a gente se reuniu no shopping, eu Sim. lembro muito bem, foi lá, e a gente descobriu ali também uma grande sinergia entre as duas empresas, né? Sim, sem dúvida. E aí veio o quê? A pandemia. E Uhum. aí a pandemia, tudo aquilo que a gente tinha pensado. Albano, se eu te falasse que o maior desafio foi na pandemia, em Uhum. 12 anos de empresa, o maior desafio que a gente enfrentou foi realmente na pandemia. Aham. Porque esse ano, no começo desse ano, a maior parcela de clientes que nós temos, eles são de shopping. E os Sim. shoppings fecharam, É. né? Fechou tudo. É. E aí, o que você faz, né? E aí foi um grande desafio, assim, meu, a gente entrou num pânico aqui. Eu acho que muitos empresários no Brasil e no Lógico. mundo também, né? É. Foi uma coisa absurda, absurda mesmo. Mas, Uhum. enfim, conseguimos aí passar e foi bem legal. É. Legal, eu vejo que há uma grande mudança, né, de mentalidade e desafios e experiências, e aí acho que a gente tem que olhar para a pandemia como um exemplo interessante de como que a gente se readequa, né, no novo mercado, no novo cenário. E aí, de novo, a humanidade aí já não foi mais Brasil ou um determinado espaço, mas a humanidade a sair de uma zona de conforto para que a gente pudesse exercitar a criatividade, a fé, né? Essa constância de Principalmente. acreditar naquilo que a gente tem que fazer, ou que a gente gostaria de fazer, e aí chega a ser num patamar onde a ANEEL se reinventa, está numa nova fase, nós estamos nos estruturando na parceria muito forte, isso é muito legal, a gente fica muito contente, eu, a Marinês, né, donos aqui da Nós Avavio, também, muito ficamos sempre honrados. muito felizes de fazer com que essa relação fique forte e fique muito positiva na receptividade que o mercado tem pelo produto que nós estamos ofertando.